A nossa primeira entrevista aqui no nosso espaço vai ser com o Júlio Esteves. Tem mais de 20 anos de Câmara, já foi secretário-geral, diretor-geral e controlador, e também já foi da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, ocupando os cargos de secretário de governo, secretário de gabinete, chefe de departamento de fiscalização tributária e também diretor administrativo do SAI. Polêmico, cheio de opinião e com muitas ideias, hoje a conversa é com ele, que agora é pré-candidato a vereador da nossa cidade. Júlio Esteves, o inimigo número 1 do governo municipal de Barra Mansa. É uma honra. Não mereço tanto. Tem escutado muito esse termo. Que bom, que bom. Você trabalhou em mais de 20 anos na Câmara? 20 anos consecutivos. Consecutivos. Conta pra gente aí uma história polêmica, para poder fazer jus à sua fama de polêmico. Não, na verdade, essa fama de polêmica eu me orgulho, né? Porque quem polemiza discute, quem discute quer enxergar uma luz, quer enxergar um caminho. Então acho que o mundo precisa de mais pessoas polêmicas. Evidentemente uma polêmica saudável, uma polêmica construtiva. Na Câmara eu posso ter sido polêmico nas minhas opiniões extra-Câmara. Como profissional não ficaria lá 20 anos atravessando 6 presidentes diferentes, mudando todo ano, um carro comissionado, sem oferecer vantagem nenhuma para ninguém e sem receber vantagem nenhuma adicional de ninguém. Não ficaria lá se eu fosse polêmico no meu serviço. Eu era estritamente profissional, não só como diretor, como secretário-geral, como diretor de secretaria, como controlador-geral, como cerimonialista, como mestre de cerimônia, enfim, de tudo eu fiz um pouco lá. E com muito orgulho, com muita honra. Eu vivi mais tempo naquela casa do que na minha, né? Principalmente na época do Palácio, o antigo Palácio Barão de Guapitão, abandonado, tão desleixado nessa última gestão. Então, histórias polêmicas me envolvendo diretamente na Câmara não tem. Existem histórias curiosas, das quais eu guardo muito sigilo. O sigilo é fundamental quando você tem um cargo comissionado de grande valia, né, de grande importância. Mas, assim, fatos curiosos aconteceram. Aconteceu uma polêmica lá que vale a pena registrar. E no primeiro ano, meu primeiro ano lá na Câmara Municipal, nessa temporada, nessa longa temporada, o primeiro presidente ali foi o Cláudio Cruz, ex-vereador baianinho. E ele era do partido da prefeita Inês Pandeló, que foi eleita no ano anterior e era o primeiro ano de mandato dela. E houve eleição para o ano seguinte, e nós ali do grupo de oposição, das pessoas, além dos vereadores, os simpatizantes, queriam alguém ligado a gente, que fosse contra o governo. E o nome da vez era o vereador Ademir Melo, que foi presidente da Câmara por 6 mandatos. Mas nesse primeiro, a questão era o seguinte, haviam 19 vereadores. E nós tínhamos 10 pessoas, 10 vereadores afinados em eleger o Ademir. Porém, se o governo, os representantes do governo, soubessem disso, evidentemente eles iam fazer uma força, iam jogar o peso da máquina para tentar reverter algum voto. Então eu sugeri que a gente fizesse uma discussão em plenário, bem contundente, entre um membro, que no caso era o meu querido amigo Dr. Francis Burros, que já era um voto declarado para Ademir, mas o governo tinha convicção de que ele estava fechado com o governo. E o doutor Francis já era pouco polêmico, né? Muito inteligente, por sinal, uma das pessoas mais cultas que eu conheci na minha vida. E uma oratória elegantíssima e muito agregadora. Ele dava trabalho quando era oposição. Sim, sim. Ele sempre foi ele sempre foi uma pessoa muito articulada, né? Seja o ponto de vista qualquer que ele escolhesse, ele conseguia se aprofundar no assunto como o doutor, seja para o lado A ou B. Ele sempre teve essa virtude em função dos seus conhecimentos. Bom, enfim, programamos então uma discussão em plenária do vereador Ademir Melo, do então vereador Ademir Melo, não era presidente, com o vereador Francis Burros, para que o PT ficasse convicto de que o Francis, não havia chance para o Francis fechar com o Ademir para presidente. Pois bem, o assunto, se eu não me engano, foi um assunto relativo ao SAI de Barra Mansa, que era origem dos vereadores Abel, que hoje é vereador ainda, e o vereador Ademir Melo. E foi colocada na pauta essa matéria, o vereador pediu uma parte, o Ademir, para falar sobre o assunto, falou sobre a experiência do SAI, o Francis, para contrapor conforme combinado, começou a falar sobre assuntos sobre água, conhecimentos teóricos de livros europeus,
demonstrando toda a sua sagacidade, toda a sua cultura de uma forma muito contundente, sabe? E o Ademir talvez tenha se sentido um pouco constrangido, um pouco humilhado por tanta demonstração de conhecimento técnico sobre o assunto. O Ademir deu uma pinçadinha pessoal do Dr. França, que por sua vez deu uma retrucadinha pessoal. Bom, para resumir a história, no final a gente teve que separar a briga, porque quase virou briga de fato mesmo, na mão. A sessão acabou, ficou violenta. Aí os dois bufando, são grandes amigos até hoje, pelo que me consta. Eu sei que o França acabou votando no Ademir, deu tempo de reverter essa situação, mas a encenação foi tão real que virou... Que eles compraram a ideia e queriam sair no braço. Na cabeça deles seria impossível. Não, eles iam sair no braço mesmo. Entendeu? O pessoal que entrou não deixou. O pessoal entrou não deixou. O clima ficou bastante tenso. Mas essa foi uma da primeira que me ocorreu, que foi logo no primeiro ano. Mas ali foi uma associação de fatos interessantes, alguns engraçados tragicômicos, né? Eu me lembro de um vereador, nesse primeiro ano desse mesmo presidente que eu citei, quando você sabe que existe ali na Câmara, tem uma hora que é a ordem antes da ordem do dia, a tribuna livre. Então os vereadores que se inscrevem podem abordar os mais variados assuntos. E depois, quando entra na ordem do dia, segundo o regimento, é para se focar única e exclusivamente na pauta. Mas os vereadores, quando não tinha os instrumentos que tem hoje de divulgação das sessões, então quando a casa estava cheia, quando a audiência estava grande, os vereadores procuravam falar de qualquer coisa para chamar a atenção e defender suas bandeiras. E num desses casos eu falei para o presidente, eu era diretor de secretaria, eu falei, olha presidente, o senhor tem que evitar esse tipo de prática, senão as sessões vão ficar incontroláveis. O senhor tem que fazer com que eles se atenham ao teor das matérias que estão sendo colocadas em votação. Aí nisso estava falando um vereador de pouco domínio literal, né? Não vou falar que é burro, nem analfabeto, ele não se dá muito bem com as palavras, né? Um vereador estava falando, foi justamente quando o presidente falou assim, olha vereador, desculpe eu lhe apartear, mas eu não vou permitir mais divagações em plenário. Ele falou, o senhor está sendo muito injusto comigo. Tem gente que fala muito mais devagar que eu e o senhor não fala nada. Então tem algumas histórias que são engraçadas. Devagação com devagar. Exatamente. E que são engraçadas, mas retratam um pouco das infelizes escolhas que Barra Mansa tem feito sucessivamente. Não precisa falar o nome, mas é vereador ainda? Não. De lá para cá tentou ser várias vezes, mas nunca conseguiu mais. Aliás, conseguiu uma. Não conseguiu mais, essa foi a última dele. Foi o segundo mandato dele, de lá para cá sucessivamente vem tentando, mas não conseguiu não. Mas tem outros que conseguiram, com o mesmo teor cultural. Não que o mandato de vereador você precise ser culto, mas pelo menos você precisa entender a sua função. Você precisa entender as suas obrigações. E você acha que nessa Câmara atual falta alguma coisa? Você acha que falta é uma Câmara tudo. completa? Falta tudo. Nós temos até, de um ano e meio para cá, nós temos até uma oposição consolidada, né? Tem 4 vereadores, 4,5, vamos dizer assim, que estão marcando. Mas eles fazem uma oposição muito política e pouco prática. Sabe, Maicon? Porque o vereador... O que seria, para a pessoa que está nos acompanhando, Sim. O que seria uma oposição muito política e pouco prática? A eficiente, que não é oposição, é cumprir o mandato de vereador sem rótulo de oposição à situação. O vereador está lá, não está para ser oposição à situação. Ele está lá para fiscalizar o executivo. Essa é a grande função do vereador. E fiscalizar uma pessoa honesta não é ser oposição. Se o prefeito for honesto e o vereador está fiscalizando, o prefeito vai até agradecer esse vereador por estar fiscalizando. Mas o que acontece que os vereadores não fazem é o que nós, como cidadãos, podemos fazer, reclamar depois do mal feito. Eles não evitam o mal feito. Por exemplo, se um dia eu for vereador, meus assessores, Barra Mansa, você pode ter 4 assessores. Meus assessores, eles vão ficar com seus salários integrais, coisa muito rara, pelo que se sabe nos corredores, na prática, né? Esse escândalo aí de rachadinha é uma prática disseminada em todo o Brasil, infelizmente, já virou para alguns até um direito adquirido. Mas no caso, os meus assessores vão estar lá para trabalhar, porque vão ficar no salário. Se você pegar pessoas qualificadas, Michael, você em todas as licitações da prefeitura, do SAI, da FEBAM, da saúde, você está lá ou você ou sua equipe presente, não para
Não para criar problema. Mas olha, vamos comprar uma máscara do Flamengo. E o meu pessoal ou eu já sabemos que essa máscara custa no valor de mercado R$ 2,30. Um exemplo só para o pessoal entender. Eu vou para a licitação. A prefeitura vai comprar 50 mil máscaras do Flamengo. Lógico que isso é só hipotético. Eu sei, nós sabemos que o preço é R$ 2,30. Se na licitação ganhar um preço de R$ 3,00, eu, a minha equipe, vamos falar para o presidente da comissão: senhor, a cidade está sendo lesada, esse valor não é o valor compatível com o mercado. Se não for tomada providência, aí sim você pode ir no Ministério Público e falar: senhor promotor, se o senhor não se omitir, se o senhor não tomar providência, vai ser homologado um prejuízo para a cidade nessa proporção em função de uma compra superfaturada. Aí você obriga o Ministério Público a cumprir suas obrigações antes que o mal feito aconteça. E quando você faz isso, Michael, sabe o que acontece? As coisas começam a ser empregadas nos seus devidos lugares. Aí a população não precisa ficar dependendo de favor de vereador para trocar uma lâmpada, para arrumar um emprego, para arrumar uma vaga no colégio, que o dinheiro público passa a ser bem empregado. E basta um vereador para fazer isso, Michael. Você, um vereador que saiba respeitar o mandato que foi dado, e conheça o regimento interno, conheça a lei orgânica, que é o mínimo que você pode exigir, e a maioria não conhece dos candidatos, infelizmente. Tem vereador que está lá há 20 anos e não sabe o que é regimento, não consegue entender, nunca abriu para ler. Isso, infelizmente, é verdade. E nem coloca assessores capazes para isso, porque coloca assessor para devolver dinheiro para eles. Mas assim, aí eu preciso fazer essa pergunta, porque essa questão de rachadinha está sendo muito falada no Brasil hoje, devido à questão da LERJ, né? Sim. Tem lá o envolvimento do Flávio Bolsonaro. Sim. E mais um monte de outros deputados. Sim. Isso, o Flávio acaba sendo mais falado pelo fato de ser o filho do presidente. Perfeito, pelo mas nem é o maior valor. Perfeito. Ali. Em Barra Mansa, você acha que acontece essa prática de rachadinha? Eu tenho uma absoluta certeza que acontece há décadas. E às vezes, uma vez um promotor me perguntou isso: ô, senhor Júlio, o senhor como diretor da Câmara, o senhor acha que acontece isso? Eu falei: acho. E o senhor não faz nada? Eu falei: o que eu posso fazer? A mesma coisa que o senhor. Eu não posso entrar no gabinete para a pessoa ver se o assessor está trabalhando. Eu não posso cobrar a carga horária dele. Isso é um direito do vereador. Se o assessor aceitou essa palhaçada, essa imoralidade, e chega no dia do pagamento, vai lá, saca R$6.000, fica com R$500 no bolso e dá 5.500 ao vereador, o que eu posso fazer? O povo é que tem que enxergar isso. Mas você acha que acontece nesse nível de 5.500? Tem gente 500? Tem gente. 5 mil pro vereador? Tem gente que nem pega nada, fica só pela contribuição previdenciária. Isso é muito sério. Olha, teve vereador que pegou até de estagiário. Pegava o estagiário lá, ganhava R$500, tinha que ir lá devolver 250. Isso, infelizmente, tem gente, até hoje, que acha que é direito adquirido. Eu me lembro, uma vez, eu ia fazer uma ressalva. Hoje tem um vereador, eu não vou citar nome, porque se eu citar um, eu vou omitir os demais, aí vira acusação. Hoje, nessa Câmara, tem um vereador que eu estou convicto que ele não faz isso. Não posso afirmar que os outros 18 fazem. Pela minha experiência, fazem. Mas antes desse teve um caso, que eu me lembro, na época só tinha 2 vereadores. Um vereador humilde, simplório, e eu tinha convicção de que ele não usava essa prática. Mas ele usava indiretamente. Por quê? Quando eu percebi que ele tinha um terceiro assessor ou assessora, e eu imaginava que era o partido dele que pagava, quando eu fui ver, não. Eram os 2 assessores que ele tinha, dividiam para dar para esse terceiro. Apesar dele não colocar isso no bolso... Que também está errado. Está errado. É o que eu falo sempre, ô Michael. Quem rouba uma caneta rouba R$1 milhão. A designação de ladrão não está no valor que a pessoa roubou, está no fato de roubar. Quem se apropria ou leva vantagem de uma coisa que não está prevista em lei é criminoso. E infelizmente a política, principalmente nos poderes legislativos do país inteiro, não é só a Barra Mansa, não vou fazer essa injustiça, está impregnada desses criminosos que acham que isso é um direito adquirido. Até a população, a bem da verdade, acha isso normal. A população não fica: ah, meu Deus, não, tem gente que acha isso normal, é assim mesmo, é uma jogada, aceita se quiser, tem gente que fala isso. A pessoa aceitou porque quis, se aceitou tem que cumprir, deu a palavra, agora devolve. Isso é uma moralidade. Então, voltando ao cerne da questão,
Então esses vereadores não fazem as políticas preventivas, as fiscalizações preventivas. Ir para Facebook, para WhatsApp, para Tribuna, em ano eleitoral, fazer crítica é muito fácil. Mas por que não evitaram? Tem muita gente que fica olhando meu Facebook, vereador fica olhando meu Facebook para descobrir denúncia. Porque eu não tenho nem balancete em mãos, eu fico olhando pelo Diário Oficial, eles recebem os balancetes da prefeitura lá e não olham. Aí depois do mal feito, vai lá reclamar. Isso não resolve nada. Até agradeço a boa intenção, agradeço a denúncia, agradeço a oposição que estão fazendo contra o mal feito, mas poderiam fazer muito mais se fizessem previamente. O papel do vereador não é fazer propaganda de oposição. O papel do vereador é evitar que o mal feito aconteça. E basta um Michael para fazer isso. Ah, para falar, Júlio, é impossível. Eu tenho tantas histórias de impossível, Michael. Quando eu fui chefe da fiscalização tributária da prefeitura, numa mudança que ocorreu lá no governo do Dr. Ismael de Souza, isso foi em 91, o Ismael me pediu para que eu assumisse a fiscalização tributária da prefeitura, que era toda a parte tributária num departamento só. ISS, postura, o IPTU que era do lado. Um alvará para sair em Barra Mansa demorava 2 anos, em média. Por quê? A pessoa lá abria um processo, aí o processo ia para a saúde. Se desse um problema na saúde, o processo ficava lá até o problema ser resolvido. Aí depois ele ia para a junta de recursos fiscais. Se desse problema lá, ficava lá. E assim ia, passava por 8 ou 9 departamentos, porque existe uma frase popular que ela reflete muito a verdade das políticas públicas e tributárias no país. Se cria muita dificuldade para vender facilidade. Né? Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou acabar com isso. Ah, não vai, você não conhece disso. Os contadores falam, você não vai. A primeira coisa, eu não vou atender ninguém. Qualquer coisa me peçam por escrito. Aí já fica, esse cara é diferente. Aí eu comecei a bolar, mas na época eu não tinha os recursos que tem hoje não. Eu fiz um formulário carbonado com cores diferentes, que o processo não rodava mais. O processo ficava comigo. Você pediu o alvará lá, eu já mandava as folhas para esses departamentos, já com o modelo de despacho que eles tinham, que eu estudei, para facilitar, para o cara botar um X, e se não me devolvesse em 5 dias, eu considerava como aceito. Eu dava o alvará para o cara na hora. O cara chegava na prefeitura, pagava o alvará, levava na hora, durava 4 meses. Se ninguém não tivesse nada que obstasse, em 120 dias ele pegava o definitivo. Quando eu fiz a reunião com os contadores, falava, isso é impossível! Fiz na maior facilidade, tripliquei a arrecadação da prefeitura e coloquei todo mundo pagando o justo. Porque quando todo mundo paga o justo, todo mundo paga pouco e a prefeitura recebe mais. Falaram que era impossível. Eu fiz. Quando eu fui secretário de governo, o secretário de governo na época, foi candidato a deputado, me chamaram para secretário de governo, tinha 2 armários lotados de processos. Eu falei, eu vou acabar com esses processos tudo aqui. Os próprios funcionários de 20 anos de casa, isso é impossível. 10 dias depois pergunta se tinha um processo em cima da mesa. Ou dentro do armário. Não é impossível. Eu provei que não era. Quando lá na Câmara mesmo, eu capitaneei 2 concursos públicos. E todo mundo falava para mim, esses concursos vão ter influências políticas, partidárias, pessoais. Eu falei, não vai que eu não vou deixar. Isso é impossível. Fizemos os 2 concursos mais honestos que eu tenho noção da história. Tanto que a maioria que passou é de fora da cidade. Estão lá trabalhando e recebendo seus salários. Todo mundo falou que era impossível, eu provei que não é. Então essa história de impossível, o SAI, quando eu peguei o SAI, a direção administrativa do SAI, Maico, você não vai acreditar. Isso em 89. Quem que era o prefeito? Ismael. Eu trabalhava no Banes, não tinha experiência nenhuma de administração pública, mas o Ismael não tinha time e me chamaram lá. Ele foi lá no banco e me deram a direção administrativa do SAI. Olha, deu vontade de chorar, Maico. O SAI, ele tinha uma receita bruta de 68 mil cruzados, ou cruzados novos, a moeda da época era cruzado, foi pouco tempo, mas era isso. A folha líquida era 86, era o inverso, invertido. E estava com 3 ou 4 meses de salário atrasado, nenhum fornecedor querendo vender para o SAI. E 50% da cidade sem água. Eu resolvi o problema com carro-pipa, emprestado da Transporte, da Nube Azul, Conquer-Drive, a gente arrumando. O carro SAI tinha um carro-pipa capenga de 6 mil litrinhos, também ajudava. O milagre, e não foi sozinho,
Eu ajudei na parte administrativa no início. O milagre foi feito por mim, pelo falecido Paulinho, pelo Ferreira, pelo Dr. Moreira, pelo Roosevelt Brasil, que virou prefeito, pelo Zé Renato, que virou prefeito, e principalmente pelo Dr. Ismael de Souza, que era prefeito. Terminou essa gestão com uma estação de tratamento para a cidade toda que abastece até hoje. Além de nós resolvemos o problema financeiro, que não me pergunta como, que eu não sei, nós resolvemos o problema técnico da cidade até hoje. Não foi feito mais nenhum investimento em estação de tratamento de água. A mesma que nós fizemos lá atrás, com esse sai quebrado, atende a cidade até hoje plenamente. Todo mundo falou que era impossível, nós provamos que não era. Então, da mesma forma, eu falo, Michael, um vereador, sozinho, nem em Barra Mansa não, em cada cidade que tenha domínio constitucional dos seus afazeres e tenha honra e dignidade para colocar pessoas qualificadas para ficarem com seus salários e trabalharem, ele coloca qualquer prefeito no eixo. Ou no eixo ou na cadeia. E falando em colocar prefeito no eixo ou na cadeia, coisa certa, coisa errada, agora o prefeito está pedindo aí um empréstimo de 22 milhões de reais para a atual Câmara. Que automaticamente vai ficar uma dívida para o próximo governo. A prefeitura faz isso porque não tem outro jeito, precisa disso, ou tem alguma coisa errada? Eu só posso dizer que isso é uma absoluta falta de vergonha. Porque um prefeito que passou 3 anos e meio de governo, colocando a culpa da sua inoperância, do seu fracasso, nas dívidas que pegou do governo anterior e disse que estava pagando, ao final, ao apagar das luzes, quer pegar um empréstimo de 22 milhões para os nossos filhos pagarem até 2030, essa dívida vai ficar para Barra Mansa. O máximo que eu posso dizer isso é a falta de vergonha. E falta de vergonha será também dos vereadores que aprovarem isso, porque isso precisa da aprovação da Câmara. Eu sei que está lá na pauta para ser votado. Falta de vergonha, e os eleitores de Barra Mansa precisam prestar atenção em quem votar a favor desse empréstimo. Porque a bandeira desse prefeito atual foi dizer que não fez nada por causa das dívidas do outro. E na verdade, sem querer defender o outro, as poucas obrinhas que ele está inaugurando aí foi tudo feitas pelo outro, orçadas pelo outro, geridas pelo outro e com verbas consignadas pelo outro. Ele só falou das dívidas e agora não fez nada, e ainda quer deixar essa dívida para que os nossos filhos paguem até 2030. Isso para mim só tem um termo: falta de vergonha. E você acha que passa na Câmara? Dessa Câmara eu espero tudo, né, Michael? Eu entrei com uma ação popular contra aquela sessão que aprovou as contas do prefeito, contra o parecer do Tribunal de Contas, que por unanimidade recomendou a reprovação das contas da Prefeitura de Barra Mansa do exercício de 2018 por 17 irregularidades, inclusive 36 milhões de reais contabilizados em resto a pagar sem fluxo de caixa para isso, além de verbas para educação que não foram empregadas, enfim. Uma série de mazelas que o Tribunal de Contas apurou e por isso recomendou a reprovação das contas do prefeito. E a Câmara, todo mundo viu, percebeu que até a hora da sessão estava sendo negociado. Se votava, tinha um parecer para votar a favor, parecer para votar contra. E os vereadores não tiveram acesso a esse parecer, cara. Que o que norteia essa votação não é o parecer do Tribunal de Contas, é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo. E esse parecer não foi dado para os vereadores, foi lido na hora. E por uma coincidência danada, sabe, Omar? Eu já falei isso até quando eu fui reportar a nossa ação. O prefeito é do DEM, o presidente da Câmara é do DEM, o primeiro vice-presidente da Câmara é do DEM, o segundo vice-presidente da Câmara é do DEM, e os 3 vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento são do DEM. Então a sociedade não teve paridade, ela não teve equilíbrio, ela não teve oportunidade de se manifestar, não houve equilíbrio de força. Então essa Câmara que aprovou essas contas, mesmo com parecer unânime do Tribunal de Contas pela reprovação, dessa Câmara eu posso esperar de tudo. Quando eu questionei esse detalhe que você falou sobre paridade, a pessoa que eu questionei, ela vinha respondendo a seguinte situação: falando que, na verdade, quando foi constituída a comissão, eles ainda não eram do DEM. Sim.
né, que foi posterior a isso. Mas o fato é que são. O que vale é o fato. O fato é o que são. Quando eles fizeram parecer, eles eram candidatos à eleição no partido do prefeito, candidato à eleição. Esse é o fato. Isso eu reportei também. Quando eles foram escolhidos, eles não eram da Comissão de Finanças e Orçamento. Mas tudo indica que, por serem da Finanças e Orçamento, foram cooptados por DEM. Então você acha que a movimentação foi Mas é evidente, não existe tamanha coincidência. Entendeu? Mesmo assim, o Michael também poderia se questionar. Muito bem, eles quando foram eleitos não eram do DEM, mas o regimento determina no artigo 41 e a lei orgânica determina no artigo 30 a paridade de forças partidárias. Quando eu falo em paridade, eu falei da sociedade. A sociedade não teve oportunidade de se manifestar, entendeu? Mas a paridade proporcional partidária, que a lei orgânica e o regimento interno determina, caso eles tivessem, como eles foram para o mesmo partido, eticamente, se houvesse um conselho de ética, uma comissão de ética atuante na Câmara, ia falar assim, gente, vamos renunciar 1, 2 ou 3 aí para assumir os suplentes para haver o equilíbrio de força. Mas palavra ética, não é só nesse poder legislativo não, o termo ética, a palavra ética, nas casas legislativas do Brasil, é uma coisa muito rara, infelizmente muito rara. Por isso que a sociedade tem que acordar, Michael. A sociedade não pode enxergar mais as eleições como uma obrigação. É a nossa vida que está em jogo, a vida dos nossos filhos que está em jogo, especialmente em Barra Mansa. Barra Mansa não pode errar mais. Barra Mansa, Michael, tem 185 mil habitantes. E menos de 20% tem um emprego formal. Menos de 35 mil pessoas têm um emprego formal. Nós somos a 16ª cidade em população do estado do Rio de Janeiro, mas somos a 22ª em número de empregos formais. O emprego formal de Barra Mansa recebe em média 2,3 salários mínimos, não é nada. Você sabe qual é o nosso ranking na economia de emprego do país? Qual? Nós somos a 153ª cidade de população do país. Nós estamos abaixo de 3.600 e tantas cidades, em só 5.570. Isso é um caos. Isso é um caos. Nós temos 30 mil alunos nas escolas municipais, nas escolas infantis, no ensino fundamental, ensino médio, 30 mil pessoas, hoje, jovens e crianças, sendo preparadas para o mercado de trabalho que não existe mais. A minha filha, semana retrasada, foi para Angra de Mudança trabalhar lá. Porque não tem mais emprego em Barra Mansa, porque não há uma política, não há políticos em Barra Mansa. Você sabe qual é o grande problema de Barra Mansa, né? Além desses vereadores que não fiscalizam, as péssimas escolhas dos prefeitos. Por quê? Muitos foram meus amigos e muitos deram grandes contribuições para a cidade. E até aproveitando, provavelmente você vai falar agora de alguns prefeitos no geral. Não necessariamente, eu só vou falar o seguinte, Barra Mansa escolheu para prefeito professores, funcionários públicos, engenheiros, médicos, agora até um playboy filhinho de papai, apadrinhado por bandido, e nunca botou um empresário, alguém que tivesse visão empresarial. Ô Maicon, os nossos números, parece que a gente está morando num rincão afastado no Brasil. Não, a gente está a nossa posição geográfica é maravilhosa. Nós estamos no meio do eixo Rio-São Paulo, nós temos a serra para cima, a praia para baixo, pertinho. Nós temos Minas do lado, nós 53% do PIB passa na nossa cara. Quilômetros e quilômetros da rede de Dutra, 100 mil carros passando por dia, e a gente não vende essa cidade, porque não tem um empreendedor, a visão empreendedora para resolver o problema, para diminuir custo e aumentar a receita. Nós só escolhemos políticos profissionais, de famílias. É uma aristocracia que existe em Barra Mansa, que parece que alguns sobrenomes têm direito adquirido a verba, a salário público o resto da vida de eterno. A gente não renova, a gente não vê a importância de colocar pessoas comprometidas com soluções e não com demagogias, com discursos, com lives, com promessinhas baratas de manutenções. Não existe um projeto para a cidade, alguém que tenha a visão empresarial para pegar esses espaços
essas 100 mil pessoas que circulam na nossa cara todo dia e vender a nossa cidade, trazer emprego para cá. Não é emprego de loja americana e pernambucana, não. Que isso é emprego, tira um, sai do outro. Você abre uma loja, vai abrir agora pernambucana, vão contratar gente, mas vai sair do comércio mesmo. Porque um comércio vai quebrar para ele poder funcionar, só vai mudar. E os donos mesmo vão ser de fora. É menos dinheiro ficando aqui. Então isso não é emprego, isso é troca de emprego. Gerar emprego é indústria, produção. No mínimo na agricultura, no mínimo na pecuária, mas é gente que produz e não gente que só vende. Nós não temos mecanismos de produção industrial, apesar da nossa localização maravilhosa. Por quê? Só tivemos gestores acostumados com o básico. Nós só cobramos o básico. Seja simpático, seja gente boa, seja agradável, tenha discursinho bom, seja filho de fulano, neto de ciclano. Isso é muito pouco. A gente precisa de visão empresarial. É empresário que... você vai perguntar para mim, mas o empresário vai largar da sua empresa para cuidar disso? Vai, sabe por quê? Porque se a cidade dele não funcionar, o negócio dele fica caro. Para um negócio do empresário de visão expandir, a cidade tem que funcionar, senão fica caro. O custo funcional dele fica caro. Para que as coisas fluam bem, para que as empresas venham para cá, a cidade tem que ser bem administrada na sua saúde e na sua educação. O empresário de visão não quer um trem cortando o centro da cidade. E não quer que o hospital não atenda para ele ter que pagar o plano de saúde. Não quer que ele tenha que pagar um colégio particular para o filho. Então, para a gente trazer isso, a gente tem que mudar tudo, Maicon. A gente não pode errar mais. Nós vamos ter a nossa última oportunidade. Nós já viramos uma cidade dormitório, estamos em via de virar uma cidade cemitério. É preciso colocar empreendedor. Estou vendo vários candidatos agora, meus amigos. O mesmo de sempre. Um é professor, dois são advogados, um é funcionário público, o outro é para afiliado de não sei quem. Isso não resolve, já se mostrou que não resolve. Nós nunca tivemos um prefeito empreendedor. Vou falar o Félix Nada. Não, Félix Nada virou empresário depois de ser prefeito. Que ele era bancário, ele era do Banco do Brasil. Depois ele virou empresário, por sinal muito bom empresário. Trouxe muito boas coisas para a cidade, rádios, televisões, faculdade. Não vou entrar no mérito político, mas ele como empresário foi muito bom. Mas como político, nós nunca tivemos um empresário. Nesse último bloco, com o Júlio Esteves, eu vou falar alguns nomes. Ele vai me falar exatamente o que ele acha dessas pessoas. Beleza? Então confere aí o que o Júlio tem a falar sobre algumas figuras de Barra Mansa. Processos aí, cuidado. Quantos processos? 3. 2. Deixa eu ver quantas pessoas eu vou perguntar. Mas é num só mesmo. É só. Vamos lá. Não dá para não perguntar dele primeiro. Rodrigo Drabli Costa, prefeito de Barra Mansa. Uma grande decepção. Um rapaz de grande intelecto, de grande formação educacional, familiar, família aristocrática de Barra Mansa, porém tinha como grande mentor um bandido comprovado nacional chamado Eduardo Cunha, que era o seu líder político. Ele falava isso aos 4 ventos com todo orgulho, inclusive foi seu padrinho de honra de casamento. Eu estava sempre que eu estava lá, o gabinete dele era em frente ao meu, eu conheço bem, e fez um acordo muito venal para a cidade quando ele se candidatou a prefeito. Fechou com 13 partidos, mais de 200 candidatos a vereadores, várias lideranças políticas para fazer um pacote com a eleição e chegar e inchar a máquina pública. E isso evidentemente não daria certo. Eu e ele tínhamos acesso às informações técnicas da prefeitura, financeiras da prefeitura. Ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter feito esse pacto para administrar a cidade, porque isso estava fadado ao fracasso. Pela sua vaidade, por querer ser prefeito, fechou acordo com tudo e todos, e o resultado está aí. Um resultado que está colocando a nossa cidade em níveis cada vez inferiores, gerando uma péssima qualidade de vida, gerando um número de desemprego assustadores, governando por lives, por falácias, por fakes, tentando se agarrar ao poder como se uma criança se agarra num brinquedo novo, e quando na verdade ele não é o chefe da cidade, é um empregado que a cidade escolheu muito mal. E parece que ele tomou, pelas suas posturas, parece que ele acha que é o dono, isso aqui é um brinquedo que deram para ele, que ele tem direito de usar até enjoar. Eu creio, Maicon, que a história política dele se encerra por aqui. Espero estar certo. Evidentemente é o povo soberano que vai dizer isso nas urnas,
mas eu acho que essa traição com o povo de Barra Mansa, ela vai custar muito caro. Um cidadão que fez a sua carreira política em função de críticas financeiras ao governo anterior e manteve nos quadros o secretário de Fazenda anterior e pegou o controlador e colocou como secretário de Educação, ele mesmo deu um atestado de que tudo que ele falou não procedia, senão ele tinha que afastar essas pessoas. Pelo contrário, ele promoveu essas pessoas. Então a prova é que o discurso dele não condiz com as práticas, e sim só o desejo pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder. Barra Mansa está cansada disso. Nós não podemos mais deixar que a nossa cidade seja brinquedo na mão de ninguém. Jonas Marins. O Jonas Marins é uma pessoa que vai ficar na história com uma gestão muito ruim, teve grandes erros, errou muito, mas errou muito menos do que se fala. Mas como Barra Mansa tem alguns preconceitos ainda oriundos de uma cidade de tradição burguesa, o Jonas Marins não foi perdoado. Os outros passaram em branco, os erros que foram até maiores passaram em branco, mas o Jonas soltava pipa lá na Ciderlândia, filho do seu Ataíde, um funcionário público, chegou ao cargo de prefeito e as pessoas não aceitaram, ou aceitaram todas as críticas que fizeram contra ele de uma forma muito compulsiva, de uma forma muito contundente. Você veja que o próprio prefeito, Maicon, abriu uma comissão de investigação e processante contra o governo, ele chegou até a ser afastado do governo, e até hoje nada foi provado. O próprio prefeito atual engavetou esse processo na Câmara Municipal, quando era vereador, e até hoje, pelo que eu saiba, não há nenhuma ação em curso para puni-lo por algum desvio ou mal feito. Então, mais do que a política não é meritória. O resultado, talvez por falta de divulgação, por falta de ir para o embate, por falta de se explicar, talvez por ter ficado um pouco isolado dentro do gabinete do prefeito, talvez o Jonas não tenha tido a oportunidade de expressar e dar as devidas explicações, e ficou, o extrato é que ficou uma péssima imagem sobre ele. Mas eu tenho convicções, muito embora não participei de nada do governo dele, pelo contrário, fiz críticas contundentes, foi na época que nós nos conhecemos, críticas essas que geraram que nós dois movêssemos boletins de ocorrência na delegacia por membros do governo na área da cultura que nos fizeram ameaças pessoais, físicas, mas, enfim, no extrato do governo dele não foi pior do que esse governo que está aí, não. Mas a propaganda não foi tão eficiente. Atual presidente da Câmara, o que você acha do Paulo Chuchu? Como pessoa, eu conheço pouco, a nossa relação sempre foi respeitosa, nunca houve intimidade. Como presidente da Câmara, ele está fazendo um péssimo trabalho, porque a Câmara Municipal, ao invés de ser um órgão fiscalizador do Poder Executivo, virou um departamento dos interesses da Prefeitura. Então, acho isso venal, acho isso comprometedor, isso não é constitucional, e ele, como presidente, é o responsável por isso, e por isso eu reputo a gestão dele como presidente da Câmara como totalmente comprometida por não ter independência. Quanto a pessoa dele, é um assistencialista, querido na sua comunidade, tem grandes chances políticas aí de se reeleger. O que você acha, então, de uma das figuras que foram por mais vezes presidente da Câmara, Ademir Melo? Ademir Melo foi 6 vezes presidente da Câmara, eu participei de todos esses governos. Em função disso, nós tivemos laços de amizade muito grandes, que foram interrompidos há 4 anos atrás, por opções pessoais políticas que levaram a esse desgaste. Tenho várias boas lembranças, tenho muitas mágoas, uma pessoa muito carismática. Como não representa mais nada na minha vida, eu acho que ele se serviu de mim o suficiente, ele também me deu oportunidades suficientes para que eu aprendesse alguma coisa com ele, e é uma página que virou na minha vida, não pretendo voltar atrás. Alguma coisa tocou aí? Se fosse a Câmara, legal, escaldado, tem medo de água fria. Vereador Luiz Antônio Cardoso. O vereador Luiz Antônio Cardoso, inclusive quando foi presidente da Câmara a primeira vez, foi até uma intercessão minha no embate que havia entre os vereadores Leiteiro e Baianinho. Na hora da sessão, eu fiz uma sugestão salomônica de colocar o vereador Luiz Antônio Cardoso como presidente da Câmara. Me lembro dele que ele uma vez quase perdeu uma eleição porque montaram um partido de tal forma que esse atual prefeito fosse favorecido, e eu fui solidário a ele. Só eu sei quanto ódio isso foi disseminado. Hoje são grandes amigos, para mim, estranheza, mas enfim, é um vereador que eu respeito,
as tratativas com ele sempre foram amistosas, mas é um vereador que, para mim, também não exerce o seu papel, porque é um vereador, segundo ele mesmo diz, de comunidade. Então, o que é um vereador de comunidade? Aquele vereador que fecha os olhos para a fiscalização que ele deveria exercer para conseguir vantagens, capinas, asfaltos, quebra-molas, meio-fios, pinturas, faxinas, com a prefeitura para favorecer a comunidade do seu bairro. Ora, a Barra Mansa tem mais de 180 bairros. Se um vereador, entre os 19, escolhe um bairro para ser beneficiado, ele prejudica todos os outros. Então, o vereador Luiz Antônio, ele tem muito orgulho de falar que ele é de comunidade, mas vereador não é de comunidade, vereador é da cidade, né? E tem que tratar todos de forma harmônica e equânime, e eu acho que ele peca muito por isso, mas é a maneira que ele optou por fazer política. Se tem dado certo, é o povo que tem que prestar contas com ele e vice-versa. Vereador Baianinho. Ex-vereador Baianinho. Ex-vereador Baianinho é um vereador que se formou depois de velho, eu admiro por isso, formou em Direito, mas talvez por também uma pessoa que eu sempre mantive boa relação pessoal, mas uma pessoa que teve uma gestão como presidente da Câmara ruim nas duas vezes, deixou marcas muito históricas para Barra Mansa não agradáveis. Creio que isso até inviabilizou que ele venha poder novamente ser candidato, pelo menos durante um certo período. Não foi um bom nome na história política de Barra Mansa, mas tem um grande passado sindical, tem um grande passado partidário, que embora tenha mudado totalmente de corrente com o passar do tempo, é uma pessoa que deu a sua contribuição, quem tem que avaliar ele é o povo. Pessoalmente, tem uma boa tratativa. Falar agora um pouquinho dos nomes que são pré-candidatos a prefeito de Barra Mansa. Começando pelo vereador Tiago Valério. O vereador Tiago Valério é um vereador que tem tentado ser um vereador atuante, mas peca, assim como os outros, por não fazer fiscalização preventiva. O vereador tem usado o plenário da Câmara e as suas redes sociais para fazer críticas a essa gestão, que são necessárias, porém essas críticas elas se tornam inócuas quando ele, como vereador, poderia ter evitado a origem delas, sabe? Então, não só ele, mas todos os vereadores de oposição, eles pecam por isso. Eles estão reclamando, estão no direito, agradeço por isso, alguém tem que fazer esse papel, mas seria muito mais producente se eles tivessem evitado que os malfeitos acontecessem do que ficar propagando os malfeitos, possivelmente com alternativas, como alternativas de campanha eleitoral. Eu imagino, e falei isso para ele, já esteve na minha casa algumas vezes, que infelizmente ele está servindo muito mais ao governo do que à oposição, ao passo que a candidatura dele só divide a oposição, e isso é a única tábua de salvação para esse governo tentar se manter. O que você pensa do candidato Capitão Abreu? O Capitão Abreu eu conheço há pouco tempo, tivemos conversas muito agradáveis, sinceras, pesadas, mas muito agradáveis. Todos esses candidatos que você mencionou ou que possivelmente mencionará, eu respeito o direito democrático constitucional deles serem candidatos, é o direito do cidadão postular. Eu não posso impedir isso, mas na verdade eles estão gerando uma divisão de oposição. O Capitão Abreu ele tem uma bandeira nacional, que é a defesa do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que essas bandeiras não cabem no município. Sabe? Não quero saber, eu para gestor da minha cidade, eu não quero saber se o cara gosta do Lula ou se não gosta do Lula, se gosta do Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro, se ele é de direita ou esquerda. Isso para mim é figurativo. Nós precisamos de bons gestores, pessoas comprometidas com a cidade, que conheçam a cidade. Isso está muito acima do que bandeiras filosóficas de direita, esquerda, Bolsonaro ou Lula. Doutor Noé. Doutor Noé é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e gratidão, inclusive é meu advogado nessas ações que o prefeito moveu contra mim, uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa que teve uma gestão que vai ficar nos anais da história da subseção da OAB em Barra Mansa, uma pessoa brilhante, uma pessoa culta, uma pessoa acordada, uma pessoa contributiva, mas que, a meu ver, também, respeitando o seu direito democrático de ser pré-candidato a prefeito, no momento, com a manutenção da sua candidatura, só está servindo para dividir a oposição. Doutor Alcio. Doutor Alcio eu não conheço pessoalmente, conheci o pai dele, conheço por redes sociais e pela forma agradável que sempre me trata a sua pré-candidata a vice, a minha amiga Patti, muito agradável, sempre muito solícita, muito incentivada, muito animada, me ajuda inclusive nas minhas atividades profissionais, nos meus cursos à distância, me indica pessoas, tem um grande carinho, mas
até que prove o contrário, é mais um que só está servindo para dividir oposição. Vamos lá. Tuca. Tuca é uma pessoa que carrega a bandeira partidária de Leonel Brizola, uma pessoa que eu admiro. O Tuca também eu admiro pela qualidade, pelo conhecimento do planejamento da cidade, pelo conhecimento técnico que ele tem, pelas ações que ele move pessoalmente, que um dia ainda vão dar frutos em relação a esse governo. Infelizmente eu não posso falar mais sobre isso, mas ele está batendo na ferida certa. Mas infelizmente, como eu já falei aqui sobre o Jonas, ele foi secretário do Jonas, e isso carrega uma pecha. Já falei que a política não é meritória, então ele carrega esse desgaste político, não pessoal, porque foi um governo que terminou mal avaliado, e em função disso eu acho que teve até dificuldades em montar o seu partido, montar o brilhante PDT, e é mais um candidato que, se por acaso mantiver a candidatura, a princípio só vai servir para dividir oposição, muito embora reconheça nele vários atributos que poderiam levar a exercer uma gestão muito melhor do que essa atual. Doutor Paulo César, o PC. Da mesma forma que o Tuca foi secretário na gestão passada, foi cargo de primeiro escalão na gestão passada, outra pessoa muito qualificada, outra pessoa que eu também mantenho um excelente relacionamento, uma pessoa que a gente joga franco, uma pessoa que a gente troca ideias contributivas, mas que também, em função da sua falta de história na política municipal, da sua mancha negativa, isso, a mancha negativa que eu falo do aspecto político meritório, né, eleitoral. Ele, até que se prove o contrário, ele é mais um que só está servindo até o momento a dividir oposição, mais nada. Será que eu esqueci alguém? Esqueci algum candidato? Tomara que tenha esquecido, porque eu não quero falar mais de ninguém. Esqueci sim, agora eu vou lá. Bruno Marinho. Bruno não, esse eu gostaria de falar assim, por quê? É o candidato que eu abracei. Por que eu abracei? Porque eu já falei aqui no nosso primeiro bloco. Barra Mansa precisa de um empreendedor. Barra Mansa precisa de alguém que enxergue a cidade como um negócio, não um negócio lucrativo. Os empreendedores sérios, Michael, eles querem o bem da cidade porque o negócio deles depende disso. Se a cidade for mal, o negócio dele fica mais caro e tende até a falência. Então essa turma tem que se encostar. Tem que se encostar mesmo, tem que tentar diminuir os custos da cidade e vender e comercializar a cidade e trazer emprego para cá. Então o Bruno tem relacionamento para isso, tem humildade para isso, está preparado para isso, se preparou para isso durante esse tempo todo. E outra coisa que foi fundamental quando antes de nós fecharmos esse meu apoio para ele, eu coloquei uma coisa na pauta que ele absorveu muito bem. Duas coisas o prefeito pode fazer de imediato, o resto só a médio e longo prazo que nós vamos observar. De imediato, o que o prefeito pode fazer? Reduzir a folha da prefeitura, dos cargos comissionados e incentivar o funcionalismo, que é realmente quem conhece, quem trabalha. Você já faz uma grande economia com isso que a cidade precisa, não tem outro jeito. E como é que você faz para gerar renda de imediato? Barra Mansa voltar a ser o que sempre foi, e a ditadura do silêncio absoluto conseguiu acabar. Voltar a ser uma cidade de eventos. Nós temos um povo hospitaleiro, nós temos espaços físicos, nós temos tradição, nós temos empreendedores, nós temos músicos e mais músicos de excelente qualidade. Eu já fiz por conta própria eventos em Barra Mansa, aqui isso aqui era uma cidade celeira de eventos e empreendedores. E quando você faz um evento, Michael, você gira a economia da cidade diretamente. Você mexe com todo mundo. Quando você faz um evento, meu falecido amigo, ex-amigo Mauro Medeiros, que era o grande mestre no ramo dos eventos, tive o prazer de ser sócio dele alguns, o Mauro movimentava essa cidade toda sozinho. Trazia um Roberto Carlos aqui, um Ivete Sangalo aqui, um Roupa Nova aqui, era o restaurante vendia mais, o bar vendia mais, a boutique vendia mais, a ótica vendia mais, até a farmácia vendia mais, o estacionamento vendia mais, o vendedor de roupa vendia mais, todo mundo ganhava, inclusive no dia, vendedor de cachorro-quente, segurança, vigia, contratado, enfim, você mobiliza a economia da cidade e você traz cultura e arte para o povo e evita que nossos jovens saiam daqui, fiquem na cidade e faz que o dinheiro de fora venha para cá. Então Bruno concordou com essa tese, concordou em voltar a Barra Mansa a recuperar essa marca que traz boas lembranças em todos nós que vivemos Barra Mansa, dos grandes encontros, dos grandes réveillões, dos grandes carnavais, dos grandes bailes, dos grandes festas, dos grandes shows, e isso também dos grandes desfiles. Isso além de aumentar a autoestima do nosso povo que está lá embaixo, você gera a economia da cidade, você abre os olhos dos outros para cá. Então o Bruno tem isso, é vender a cidade,
trazer empregos, pegar essa área que a gente tem para trazer empreendimentos para cá, porque não adianta trazer loja americana, pernambucana, que você só vai trocar um emprego do comércio para o outro e o dinheiro do dono vai embora para fora. É você trazer gente que produza, que o dinheiro fique aqui, que gere salários aqui, que a gente saia desse índice horrível de menos de 20 pessoas empregadas formalmente com um salário ridículo de 2,3 salários mínimos. Então, para mudar isso, tem que ser uma pessoa com visão empreendedora, que já esteja acostumado a administrar um negócio. Isso a desses pré-candidatos, somente o Bruno Marini tem essa qualificação. E graças a Deus, pelo que eu estou sentindo, com uma adesão cada vez maior, e se tudo correr como nós estamos prevendo, possivelmente Barra Mansa vai dar um grande salto de qualidade com a gestão dele. O que você acha do Jackson Emerick? Olha, o Jackson é outro que carrega uma mancha política. Eu não tenho tanto conhecimento, é uma pessoa inteligente, eu já percebi, pode estar muito bem intencionado, espero que sim, mas ele carrega, e com muito orgulho, ele não esconde isso não, tem uns aí que estão escondendo os seus passados, ele carrega o nome do deputado Edson Albertazzi, que tem problemas morais para resolver com a população do estado do Rio de Janeiro, com o sul fluminense. Então, também é um nome que meritoriamente, politicamente, não tem uma chance de crescimento muito grande em função dessa mancha. Repito, não é uma mancha pessoal, é uma mancha política que o povo considera nas suas avaliações. Mas é, a princípio, mais um que, caso mantenha a candidatura, vai estar servindo muito mais ao governo do que à oposição. E o que o Júlio Esteves acha do Júlio Esteves? O Júlio Esteves, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou pré-candidato a vereador para ser vereador por um mandato só. Eu não tenho estômago para ser vereador mais que um mandato, mas eu devo isso para minha cidade. Essa cidade adotou meu pai, adotou minha mãe, me adotou. Aqui eu casei, aqui eu tive 3 filhos, 2 netas. E está faltando eu fazer alguma coisa. E a coisa que eu posso fazer, e falei, e vou fazer, caso o povo me dê essa oportunidade, é fazer com que os recursos sejam aplicados dignamente. Eu já vi muita coisa na política, Maico. A gente passa até a ter um certo estômago para perceber algumas pessoas levando algum tipo de vantagem. Mas eu não posso mais ficar quieto quando eu vejo a cidade dos meus filhos, a cidade onde minha filha semana passada teve que sair em busca de emprego. Eu não posso mais permitir que dinheiro de saúde, dinheiro de educação não seja aplicado devidamente. Quando você não aplica o dinheiro da saúde e da educação, Maicon, no devido lugar, você está tirando comida da boca da minha neta. Você está tirando remédio da boca da minha mãe. Eu não posso mais, com tudo que a vida me ensinou, no meio político, com tudo que Deus me ensinou de fiscalização, eu não posso mais deixar de oferecer o meu nome para fazer esse serviço. Estou oferecendo, não vou sair pedindo voto para todo mundo, estou oferecendo meu nome, a minha história e o meu amor. E caso esse projeto seja vitorioso, eu tenho uma convicção de que eu vou estar ajudando a formar uma nova geração de líderes. Eu quero ensinar essa juventude que eu tanto sou apegado, que eu tanto curto, que eu tanto confio, que, como dizia Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Eu quero mostrar para essa juventude que existe um caminho correto para ser seguido na política. Sabe? Um caminho fora do assistencialismo, fora a negociata, o caminho da competência, o caminho da Constituição, o caminho do verdadeiro exercício do mandato. Então esse legado eu quero deixar para a minha cidade. Eu nasci em Leopoldina, Minas Gerais, morei no Rio Grande do Sul, morei no Rio de Janeiro, mas a minha vida é Barra Mansa. E eu quero dar minha vida para a minha vida. Muito obrigado. Eu que agradeço.